Olá, viva! Sejam bem-vindos aqui ao canal do IA Hoje, onde nós escolhemos as pessoas certas para falarmos assuntos certos. E hoje vamos tocar num tema que é bastante relevante na nossa sociedade, que é o ensino e a educação, nomeadamente a aplicação da inteligência artificial nos processos educativos e na forma, acima de tudo, de repensarmos a educação do futuro. Como nossa convidada, hoje temos aqui a Fátima Diogo, que é nossa professora em Portugal, portanto é a nossa professora, a quem eu passo a palavra para se apresentar aqui no minuto. Fátima, por favor. Obrigada, Pedro. O meu nome é Fátima Diogo, sou professora de inglês alemão, portanto, da área das línguas, mas depressa reparei que gostava imenso da inteligência artificial. Porquê? Tudo começou de uma maneira muito simples. Eu peguei numa fotografia da minha avó, atenção que isto já foi há 3, 4 anos, e a ferramenta de inteligência artificial fez a minha avó olhar para a esquerda, para a direita, e de repente sorri. E eu tive aquele momento, a luz que veio ali da janela, e de repente eu pensei: que é isto? É gratuito, é fantástico e é rapidíssimo. Isto é para mim. Continuei a ver vídeos no YouTube. O meu grande professor tem sido o YouTube, mas depois fiz uma Sim. pós-graduação nesta área. Também tenho mestrado em Ciências de Educação. Sou formadora acreditada pelo Conselho Científico e em 4 áreas. E a inteligência artificial é a minha favorita. Também dou formação na área da inteligência artificial em sindicatos. Estou também num projeto da Leia que se chama Encontros de Autor, e o meu objetivo é partilhar com os professores e com quem quer aprender sobre inteligência artificial as boas práticas da mesma. Porquê? Porque nós sabemos, enquanto professores e enquanto pais, temos que estar preocupados com a forma como os alunos utilizam a inteligência artificial. E para mim o cerne desta questão é de que forma podemos utilizar a inteligência artificial de forma inteligente. Para isso, nas formações partilho estratégias, partilho ferramentas e também tenho um canal de YouTube que se chama Tech for You, está aqui no meu nome, como vocês podem ver, que comecei há cerca de 3 anos e tal, onde eu partilho ferramentas de inteligência artificial, o passo a passo, como utilizar, o que é que vamos fazer até chegar ao nosso objetivo e, para além disso, partilho também estratégias de como utilizar a inteligência artificial de forma inteligente com os alunos, porque às vezes eu penso que nós professores estamos um bocadinho perdidos, como fazer, que ferramentas utilizar e, portanto, eu mostro-vos o passo a passo e mostro como utilizar de forma inteligente, porque realmente quando os alunos o utilizam da forma que estão a utilizar, copiar e colar, no exponente máximo do facilitismo, isto vai ter efeitos danosos na educação e eu penso que estamos todos muito preocupados com isto. Nem mais. E isso leva-nos exatamente para a mesma questão, ou para a primeira questão que nós vamos aqui colocar. Fátima, e tocaste em pontos que são muito relevantes, um deles a ética, a nossa ética enquanto adultos na educação das gerações mais novas, e já lá vamos, porque isto é chave, mas acima de tudo tocas aqui numa questão, que é este entusiasmo que existe em volta da IA. Portanto, ligamos a televisão e a IA por todo o lado. Até aí não há grande questão. Agora a pergunta dos professores é como é que eu utilizo? Como é que eu adapto? Então, mas acima de tudo, como é que nós podemos, nesta fase, eh, delinear o exagero ou reduzir o exagero que existe e verificar, enquanto professor, aquilo que é realmente útil para mim e para o meu aluno. Depende das nossas áreas, depende daquilo que pretendemos, depende dos nossos objetivos. Eu utilizo muito a inteligência artificial, mas não uso à toa, não é? Eu tenho sempre um objetivo. Aqui o desafio para os professores também é, conhecendo várias ferramentas, qual utilizar, com que objetivo, porque certamente agora temos a possibilidade de usar estas ferramentas e elas não são só úteis, elas são absolutamente revolucionárias da forma que nós trabalhamos. Eu também sou apologista que os professores antigamente já faziam, antigamente, pré-inteligência artificial, já faziam magia. Nós sabemos que as escolas não têm verbas, nós queremos fazer determinadas atividades e não temos como, mas nós levamos a cartolina, levamos a tesoura, a cola, partilhamos o Wi-Fi e, portanto, o professor já fazia magia antes. Agora, tem a possibilidade de ter agentes de inteligência artificial que vão exponenciar a forma como trabalham e vão reduzir o tempo das tarefas, vão permitir criar recursos que são fantásticos, porque os alunos, para além de serem diversos, os alunos têm necessidades. Eu pelo menos, tenho esta sensação de que eu trabalho há 34 anos e os alunos e a sala de aula está cada vez mais exigente em termos de. A motivação dos alunos modificou-se, a capacidade de atenção modificou, o respeito também se modificou, infelizmente, e portanto existem. Os alunos que existem agora são diferentes dos de há 30 anos atrás, o que significa que nós não podemos trabalhar da mesma forma. E as ferramentas de inteligência artificial, se as conhecemos, e o desafio é conhecê-las, convido a todos a conhecerem, porque a curva de aprendizagem é muito curta e os benefícios
são extraordinários. Nós vamos ser capazes de trabalhar com os alunos de uma maneira completamente diferente e somos capazes de corresponder às necessidades dos alunos e aos seus diferentes estilos de aprendizagem, porque nós agora, com um clique, somos capazes de criar recursos sobre os mesmos materiais, os mesmos conteúdos temáticos e chegamos a todos os alunos ao mesmo tempo. Eu posso-vos dar um exemplo. Por exemplo, Notebook LM é a minha ferramenta favorita e nós podemos criar um podcast, ou seja, uma conversa sobre a matéria. Podemos peço desculpa. Podemos clicar realmente e criar uma apresentação de slides, um vídeo explicativo, cartões, ou seja, isto vai de encontro com uma série de estilos de aprendizagem. Há aquele aluno que precisa de ver, vê o vídeo. Há aquele aluno que aprende a ouvir, ouve a matéria. Há aquele que gosta mais de um jogo. Temos cartões que podem criar, questionários que podemos fazer. Ou seja, nós temos acesso agora a ferramentas que são gratuitas e que exponenciam a forma como trabalhamos e são, para além de inovadoras, fantásticas, porque o problema é que os alunos estão a utilizar a inteligência artificial de forma errada e nós, professores, eu costumo dizer, agora temos uma nova missão e a nossa missão é conhecer ferramentas, é utilizar a inteligência artificial adequadamente, não é? Nós às vezes temos que pedir autorização ao encarregado de educação, se, como o Pedro falava, em termos éticos e em termos da privacidade de dados, se for uma ferramenta que necessite que nós coloquemos, peço desculpa, os dados dos alunos, portanto temos que pedir essa autorização, mas quando nós explicamos aos encarregados de educação para que é que serve a ferramenta, qual é o objetivo, e se ensinarmos os alunos a trabalhar com a inteligência artificial de forma inteligente, eu vou dizer que sim. Não, e excelente. E abordaste aí vários temas que são relevantes, nomeadamente a forma desde já como o professor olha para as ferramentas e a relação que ele tem que desenvolver entre ferramentas e carregados de educação. E tocaste num ponto que eu acho que é essencial, que é algo que é o flagelo atualmente, que é a forma como os alunos utilizam. Na minha perspectiva, nós sempre tivemos dois tipos de alunos, portanto, o aluno mandrião e o aluno que se dedica. O que eu tenho constatado, e isto é mera observação, é que o mandrião continua, o que se dedica realmente agora consegue elevar, porque consegue transformar o seu trabalho, como dizias, os seus conteúdos noutros tipos de formas digitais, mas outras formas. Mas aqui há uma coisa que eu acho que é relevante, tem a ver com a forma como a IA está a ser utilizada atualmente. E existe, ou existia desde há muito tempo, o Wikipédia e a Google, portanto, e que continuam a existir. Como é que fazes aqui um paralelismo para os professores para se compreender melhor o que é uma IA generativa? Vamos falar de ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, ou o Copilot, que é o que também temos muitos nas escolas. Quais são os grandes paralelismos entre este tipo de ferramenta e, por exemplo, um Google ou uma Wikipédia, para nós conseguirmos mesmo perceber os pontos de interseção e o que é que não é? Então eu diria que quando surgiu, não é? Quando surgiu a Wikipédia, quando surgiram os tradutores, automáticos como da Google, por exemplo, como falaste, Pedro, o que é que acontece? Houve uma grande transformação, não é? Porque os alunos deixaram de procurar nos livros, iam diretamente à Wikipédia. E o professor teve que adaptar o trabalho, não é? Teve que adaptar porque agora o aluno tinha que mencionar na bibliografia quando é que tinha acedido e a que sites tinha acedido, e portanto o acesso à informação tornou-se muito mais rápido, muito mais atual até, porque nós às vezes nas bibliotecas não temos livros atuais e, portanto, uma nova maneira de trabalhar surgiu. E aqui há um pequeno paralelismo, mas enquanto a Wikipédia e o Google Tradutor foram pequenas ferramentas que na altura fizeram uma diferença, até para comunicar, imaginemos os alunos estrangeiros, nós precisamos do tradutor, não é? Para nos ajudar, porque às vezes eu tenho um aluno nepalês que não fala uma palavra de português e, portanto, para mim está tudo bem porque eu falo inglês, mas nas outras disciplinas é uma questão problemática, não é? Com os tradutores é tudo mais fácil, ele percebe de outra maneira, não é? Temos outras ferramentas que nos ajudam. Mas a inteligência artificial não tem nada a ver com isto. Porque isto são apontamentos, eu diria agora. Na altura foram importantes, revolucionaram um pouco a forma como trabalhamos, o acesso à comunicação e o acesso à informação, porém, a inteligência artificial é outro nível. Eu diria que ela não é uma vaga, ela é uma nova literacia e quem não a domina fica para trás. Para além disso, eu diria o seguinte: ela é um tsunami, ela não é uma vaga, é um tsunami e nós estamos submersos. Aqui a ideia é aprender a navegar e aprender a navegar tem aspectos que são cruciais para os professores. Eu penso que a formação de professores é
algo extremamente importante, porque esta é a minha perspectiva, Pedro. Nós profissionais que fazemos uso da inteligência artificial, nós temos conhecimento, formação inicial e contínua, temos experiência, temos espírito crítico e, portanto, nós podemos navegar aqui e utilizar a inteligência artificial, porque quando a inteligência artificial trabalha 80% ou 90% e nós trabalhamos 10 ou 20%, estes 10 ou 20% consistiram no quê? Pedia prompt, pedi o que pretendia, mas depois avaliei o resultado. E as inteligências artificiais têm algo que eu adoro, a capacidade, a possibilidade de editar tudo. E quando eu faço isso, eu estou a exercer aqueles 10, 20% de trabalho, mas eu estou a curar a informação, a editar a informação e vai ficar tudo de acordo com aquilo que eu pretendo. Porquê? Porque eu sou uma expert, eu sou uma especialista na minha área e sei o que é que eu estou à espera no resultado e sei o que é que falta. Portanto, eu sei avaliar o resultado. Por outro lado, e contrariamente, os alunos não fazem isto, é copy-paste, não é? Copiar, colar, facilitismo. E é aqui que os professores têm que entrar com novas estratégias. E posso partilhar aqui algumas contigo, Pedro, porque eu acho que é importante. Geralmente as pessoas gostam de dizer, às vezes em workshops que nós assistimos e toda a gente diz que a inteligência artificial personaliza o ensino e dá logo feedback direto, etc. Mas de que forma? Porque aquilo que os professores se queixam é que um LLM como o ChatGPT, o Copilot, como falavas, o Gemini, o Claude, entre outros, o que é que eles fazem? Eles dão respostas. Ou seja, não há procura, não há pensamento. O que é que vai acontecer? O aluno não desenvolve espírito crítico, não desenvolverá competências fundamentais, não constrói o conhecimento. E isto é altamente danoso a médio e longo prazo. Eu costumo falar nas palestras, quando falo para alunos, dizer o seguinte: se vocês pensam que vão para uma empresa, copiam e colam, vão ser despedidos no próprio dia, porque toda a gente sabe copiar e colar, até o vosso chefe, não é? Vocês têm que ser conhecedores para avaliar resultados e alterar, editar tudo de acordo com a política da empresa, com aquilo que vocês precisam de fazer. É claro que a inteligência artificial deve ser utilizada porque é uma fonte riquíssima, riquíssima. Ela deve ser utilizada para voar. Aquilo que tu estavas a dizer, Pedro. Por exemplo, nós temos uma aluna na escola que é a aluna 1920. Ela utiliza estes LLMs não para dar respostas, mas para pedir testes. Ela faz o upload do documento e pede testes e fala com a máquina e a máquina corrige. E ela vai sempre mais longe. Ela está a voar, ela está a trabalhar colaborativamente, ela tem um objetivo. E é isto que os alunos ainda não perceberam. E nós, professores, temos que os orientar. Vou dar exemplo de algo prático, de estratégias práticas, porque os professores precisam disto mesmo. As formações têm que assentar no pragmatismo e não só dizer estas coisas, dá feedback, faz não sei o quê, porque senão o professor pensa, como? Com que ferramentas? Quais ferramentas? De que forma? E, portanto, vou dar aqui um exemplo. Existem também, o tsunami, como eu disse, ele é o tal o tsunami. A IA é um tsunami, não é? Que vai alterar isto tudo. Portanto, quando os professores pedem para fazer um trabalho fora da escola, é, na minha opinião, atenção que eu represento apenas a minha opinião, é totalmente errado. O que nós vamos receber é algo do chatbot. Acabou a conversa, ponto final, é isto que vai acontecer. E, portanto, qual é a validade disso? Nenhuma. Eu não quero ler esses trabalhos e os alunos não aprenderam nada com isso. O que é que eu posso fazer? Uma estratégia muito simples. Eu vou atribuir a cada aluno um, um, um chatbot, por exemplo, todos aqueles que já falámos há pouco, para eu não estar a repetir. A primeira aula, na primeira aula do trabalho, o aluno recebe um passo a passo, ou seja, o que é que o aluno tem que fazer primeiro? Coisas simples. Primeira coisa, tem que verificar as fontes, ou seja, o aluno vai ler, o aluno vai selecionar individualmente. Depois, é claro que eu agora não estou a dizer quantas aulas, estou a dizer mais ou menos o passo, de uma forma meio tosca, para perceberem o que é que eu quero dizer com isto. Depois, o que é que faz? Vai para o grupo e vai discutir ideias. Cada um vai discutir ideias, vai dizer o que é que, depois de ter verificado as fontes, não é? Depois de ter selecionado aquilo que era importante, vão discutir ideias. E a partir daqui, vão construir, tudo em sala de aula, vão construir o quê? Um texto original que o professor pode avaliar. Em anexo, tudo aquilo que eles foram buscar à inteligência artificial. E o professor também pode dar tempo para que depois eles apresentem e façam um trabalho oral a partir dali. Vocês vão me dizer, os professores, alguns são críticos e dizem, então, mas eles não estão a fazer nada. Eles estão a fazer. Eles têm que ler, escrever, sumariar. Atenção, soft skills também vão desenvolver. Vai haver um líder, vão conversar, vão discutir ideias, vão ceder nas ideias e, portanto, vão escrever, vão apresentar. Portanto, isto é uma maneira de trabalharmos que tem que ser diferente, porque senão nós não podemos negar a inteligência artificial. Eu percebo, por exemplo, algumas escolas proibiram, não é? Eu percebo a premissa que está aí e a razão, não é? Só que a questão é que se nós proibimos, não ensinamos.
a utilizar esta é uma estratégia simples que nós devemos adotar, na minha perspectiva. E ela perpassa várias áreas, não apenas a minha disciplina. Se eu quero fazer um trabalho sobre determinado aspecto, seja em que disciplina for, na minha perspectiva, este trabalho tem que mudar, porque senão é um exemplo. Outro exemplo, não, Pedro, que ia dizer qualquer coisa, peço desculpa. Não, Não. força, força. Ok. Eu penso que estas estratégias são importantes partilhar com os professores. Por exemplo, porque são exemplos práticos que podem utilizar também. Outro exemplo, eu gosto de trabalhar escrita e trabalho escrita, só que eu tenho 210 alunos, 7 turmas e 4 níveis. Muitas pessoas conhecem esta realidade. O ideal seria eu trazer semanalmente ou duas em duas semanas os textos e dar o feedback e ser uma coisa rápida. Eu não consigo. Eu não consigo. E como não consigo, eu fazia antes da inteligência artificial por grupos. Agora já não faço por grupos, agora dou um feedback personalizado. Eu, no Mizu, que é outra ferramenta, já agora partilho convosco, Mizu, ah, e este Mizu vai ser um chatbot que eu crio, que vai corrigir, dar correção e vai explicar o erro. E eu vou ter os alunos todos a trabalhar com o chatbot, eu fico com todo o registro no Mizu, porque permite-me depois ver a evolução e que tipo de exercícios é que o aluno precisa, que eu depois rapidamente vou ao Notebook LM e forneço esses recursos aos alunos para eles praticarem mais, por exemplo. E eu, durante o tempo que os alunos estão a trabalhar por nível, porque os bons alunos estão a elevar o seu inglês ou o seu alemão e os alunos que têm maiores dificuldades estão a corrigir e a perceber o erro. É claro que eu também, para além disto, eu digo aos alunos que eles têm que escrever no caderno, porque eu, por um lado, sou muito vanguardista, por outro lado, sou muito tradicional. E a aprendizagem tem que ser feita. O meu objetivo e o meu uso da inteligência artificial e a ferramenta têm a ver com o meu objetivo. O meu objetivo é a escrita e correção do erro. Porque quando somos nós, pessoas, a escrever, toda a gente tem esta experiência. Nós escrevemos nos testes 1000 vezes as mesmas coisas e elas vêm novamente erradas. E, portanto, Exato. o aluno não faz uma reflexão sobre isto. E Depois deste tipo de trabalho, eu vou-me sentando enquanto os alunos estão a trabalhar, sendo com os alunos que eu sei que têm maior dificuldade. Passo por todos, mas fico mais tempo com aqueles que têm maior dificuldade, reforçando as aprendizagens. Portanto, este agente, que é o Mizu, simplesmente revolucionou a forma como eu corrijo os testes e a forma como eu treino a escrita. Revolucionou totalmente. E é por isso que eu gosto de partilhar estas coisas com os professores, porque eles têm que conhecer também. Porque vão ajudá-los não só no seu trabalho, mas também a dar esse feedback personalizado aos alunos. exatamente. E falas bem uma questão que é a questão do tsunami que eu concordo plenamente. E a questão do tsunami nestas tecnologias é para mim adquirir ou tem 2 critérios, que é o facto de ser acessível e o facto de ser grátis em muita utilização. Nós quando temos este tipo de situação, algo que é acessível e algo que é gratuito, é impossível, como disse, é Dizer não, não impossível. é? Não há como, porque como dizes, Não há esse como. valor passa para casa, se não fizerem aula, passa para casa e vai fazê-lo. Portanto, Não. isto leva-nos a um grande receio dos professores e é algo que eu também gosto de falar com os meus colegas, professores, que tem muito a ver com o conhecimento, o domínio que eles têm daquilo que é a sua arte, a sua área, que eu acho que é fundamental, porque estas tecnologias, na minha ótica, são tão boas quanto o utilizador. Portanto, quanto mais o utilizador percebe de uma determinada temática, por exemplo, línguas, como no teu caso, ou no meu caso, gestão, portanto, ambos teremos performances diferentes na utilização do ChatGPT para estes fins. Eu, se tentar utilizar o ChatGPT para línguas, vou ter uma performance mais baixa que tu, se tentares utilizar o ChatGPT para gestão, provavelmente. Porquê? Porque não Claramente, dominas claramente. das mesmas áreas. Então isto é interessante, porque eu acho que ajuda a desfazer um receio dos professores, que é isto que eu gostava agora de tocar. Porque os professores dizem, já estou desatualizado, já fui à vida, e com isso depois surge a desmotivação, mais a desmotivação acumulada, que nós sentimos realmente que existe em Portugal. Mas, acima de tudo, se estivesse aqui à frente de um auditório de professores, o que é que preocupações é que falavas? O que é que dirias para tentar apaziguar e tentar dar uma primeira linha orientadora? Porque às vezes já é preciso aquela primeira linha, aquele primeiro pedaço para Eu avançar. acho que os professores, primeiro que tudo, Pedro, não devem ser como os alunos, desistir, porque acham que, não é? Há muitos alunos que pensam, isto é muito difícil, nem vou começar. Não devem, aquilo que eles criticam nos alunos não devem fazer também, não é? Eu penso que um dos maiores receios dos professores é esse que tu disseste, mas o maior não é esse, Pedro. O maior é como é que eu utilizo a inteligência artificial, que ferramentas utilizo, para ajudar os meus alunos, porque os professores são muito preocupados com o sucesso dos alunos e nós queremos realmente contribuir para alunos que sejam participativos, informados, conhecedores e sejam pessoas de sucesso e, portanto, nesse sentido, esta é uma preocupação. Eu diria aos professores que não há nada como começar, ou seja, existem canais como o teu, existem canais como o meu, não é? Que têm umas tipologias diferentes e não há, se temos curiosidade
começar por fazer imagens com inteligência artificial, vamos à playlist das imagens. Se queremos estratégias para utilizar na sala de aula, vamos à playlist das estratégias de sala de aula, ou seja, depende do interesse de cada um. O que eu acho é que muitas vezes os professores dizem: eu não tenho tempo, esta é a primeira objeção, eu não tenho tempo para. E eu costumo dizer, e se eu lhe dissesse, ou se eu te disser, não é se tratar por tu, se te disser que vês este vídeo que gastas 15 minutos ou menos, e depois experimentas a ferramenta mais 15 minutos e vais poupar tanto tempo futuramente, eu vou só contar uma coisa muito rápida, que tem a ver com um formando, que eu estou a dar formação nos sindicatos, não é? E, portanto, agora, esta formação comecei agora, foi a primeira vez que alguém me disse assim. É um professor que já tem 63 anos, é professor primário, mas está numa biblioteca, sim, muito bom ar, e, portanto, disse-me assim: eu estou aqui para fazer, por causa dos créditos. Acho que também estou curioso com a área, mas estou aqui por causa dos créditos. E eu pensei na altura e tive vontade de lhe dizer logo: no fim da formação, de certeza que nem vai querer saber dos créditos. Só quer saber da aprendizagem que fez e das ferramentas que ganhou, o conhecimento que tem delas e como as pode aplicar. Porque os professores não se enganem, nem tenham receio. Aprendem sobre aquela ferramenta e vão usá-la imediatamente, porque elas têm uma aplicabilidade direta no nosso ensino, na nossa docência, na nossa vida pessoal até. E, portanto, nesta terceira formação, nós vamos na terceira sessão e o professor ficou para o fim e disse-me assim: Fátima, queria só partilhar aqui uma coisa consigo. E eu: diga, então, o que se passa? Tem algum problema? E ele disse assim: Não, Fátima, eu digo-lhe uma coisa, já não quero saber dos créditos. Se a formação acabasse hoje e só vai na terceira sessão, eu ficaria tão contente. Fátima, eu já estive a utilizar as coisas com os meus alunos, eles ficaram super motivados, adoraram as ideias e os recursos que eu usei. É isto que os professores têm que conhecer. Têm que conhecer a capacidade de chegar aos alunos de outra forma, com outras ferramentas. Nós não vivemos num período, naqueles países nórdicos que os professores têm um assistente e têm um número muito limitado de alunos. Não, nós temos a nossa sala cheia e nós não temos assistentes nenhuns. E, portanto, agora temos a possibilidade de utilizar a inteligência artificial. É o nosso assistente pessoal. Temos é que conhecer as ferramentas. E, portanto, eu diria a todos que experimentem, que vão ficar clientes, como se costuma dizer, não é? E sim, e já que caminhamos agora para a nossa fase final e fecho, acho que tocaste nos pontos-chave, antes de mais, a transformação da perspectiva da pessoa, de créditos, que era mau interesse, passou a ser realmente a utilização das ferramentas, porque acho que aproxima daquilo que é o que importa, que é os 2 lados, é o professor e o aluno, não é? Nós, no fundo, queremos é aproximar-nos o máximo possível dos nossos alunos para contribuirmos para o seu sucesso. Alunos bem-sucedidos serão membros da sociedade, em princípio também íntegros, e isso também é importante olhar. Então, mesmo aqui para a parte do fecho, e já falaste em 2 ferramentas, a Mizu e a Google, o Google, Notebook, o Notebook LM, que é fantástico, sem dúvida. Qual é que dirias, se te pudesse apontar uma delas, aquela que o professor devia hoje experimentar, assim que Hoje este vídeo terminasse? hoje é claramente o notebook LM. Porquê? Porque permite falar com os documentos, aceder à informação de uma forma fantástica e permite criar recursos de muitas tipologias de inteligência relacionada com os seus conteúdos e usar no dia seguinte. E, portanto, eu diria que essa é fantástica. O Mizu para avaliação da língua estrangeira é fantástica, para estímulo do pensamento também é excelente, e como foi feita de professores para professores, o aluno só entra com o nome Maria B, Maria C, e, portanto, o professor sabe quem é, mas nem sequer o aluno utiliza, nem sequer tem que utilizar o e-mail. E, portanto, eu diria que o Canva é fantástico. Se não tem o Canva, o Magic School também é bom, intuitivo, que é português, não é? Existem uma série de ferramentas que são fantásticas. Eu costumo usar uma que também gosto muito e já agora partilho convosco. Eu costumo dizer que é a cerejinha em cima do bolo. Eu diria que estas são as grandes e que estão a revolucionar a forma como eu estou a trabalhar. Eu diria que existe uma que é muito fofinha, eu chamo-lhe a cerejinha em cima do bolo, como eu já disse, é Gemini Storybook. Porquê? Imaginem um aluno que não quer ler, não gosta de ler, imaginem uma língua estrangeira, ou na língua estrangeira ou na língua portuguesa, porque este tem uma narração em português também. Este cria imagens, lembram-se dos livros da Anitta? Os livros da Anitta, eu lembro-me que transpunham para um sítio muito bonito e eu, quando era pequena, pensava como isto é bonito, como isto é maravilhoso. Ah, Adoro, e transpunha-me para esse lugar feliz. E nós podemos criar esse livro. Se eu tiver um aluno que não quer ler, eu posso fazer aquele livro sobre aquele aluno, em que o aluno é aquele personagem, eu faço a descrição do personagem e o aluno passa a ser
a fazer parte da história. Eu quero ensinar qualquer coisa a um aluno, por exemplo, que tem dificuldades, hã, e pertence ao artigo 54, por exemplo, não é? E tem algumas especificidades para o ensino dessa forma também para explicar determinados conceitos, introduzindo o aluno como personagem, também é fantástico. E depois é um flipbook com narração. Flipbook são aqueles livrinhos que se Uhum. vão virando as páginas. E, portanto, esta também é muito gira. Agora convidava todos a verem o meu canal, porque lá tem imensas ferramentas e de acordo com o interesse, de cada um, é só seguir o tutorial e aprender, porque aprender eu sou apologista da aprendizagem ao longo da vida e, portanto, eu gosto imenso e exponencio a forma como trabalho. Aprendi devo dizer-vos que eu sou um exemplo nesse sentido, porque eu não percebia nada de edição de vídeo, não percebia nada de determinadas coisas e agora passei a perceber porque vou aprendendo e quando tenho dúvidas pergunto ao ChatGPT ou outro LLM e ele vai-me ajudando, portanto, ele é um tutor também. Demais. Obrigada. E eu, reforço o repto de consultarem também o teu canal e acederem, porque eu já estive a ver e tratamos de pequenas competências muito direcionadas, em poucos minutos aprendes a fazer uma coisa. E eu acho que isso é fundamental, porque o tempo é escasso, como nós sabemos, e se nós tivermos um formato curto e que é muito direcionado para aquela necessidade, tudo se torna mais simples. Fátima, resta-me agradecer-te aqui pela presença. Olha essa, foi um prazer. Obrigada. É um prazer todo nosso. Deixaste aqui ótimas referências e aquilo que eu acho que os professores precisam de ouvir, os que ainda não estão nesta onda, porque se não estão na onda, certamente já se deram que estão dentro do tsunami, portanto convém agora passarem debaixo da água para cima da onda. Nesse Ótimo. sentido, agradeço a tua participação e até uma próxima. Até uma próxima, Pedro. Obrigado. Nada.